Você fazer tudo sozinho, chega uma hora que você sempre vai deixar alguma coisa a desejar. Você, por mais minucioso que você seja, você não tem como ter tudo na mente, você não tem como organizar tudo sozinho, então você precisa de pessoas para te ajudar. Se você quer um crescimento, se você quer ganhar dinheiro, se você quer desenvolver, você precisa ter pessoas. As pessoas que estão trabalhando contigo, elas não vestem, não suam a camisa, cara, não vai ser o cliente externo que vai fazer isso por você. Perguntaram, e quem que é o seu vendedor, Malu? Seu melhor vendedor? Eu falo que os meus vendedores são os meus clientes. Se alguém aqui, chegar aqui nessa mesa com você e falar que não é solitário, que não é desafiador, sinto muito. Eu quero que ele me mostre a mágica. A sorte literalmente é para quem tá preparado, né? Porque chegou ali uma sorte, que é uma necessidade, e você estava preparada para ir lá e fazer, né? Eu queria fazer acontecer o negócio. Claro, facilitar, né? Facilitar, a gente consegue facilitar para os nossos clientes, gente. A gente consegue fazer isso, basta querer. É isso aí. Bom, me chamo Marluce Campiotti, né, mas as pessoas me conhecem como Malu. Sou daqui da região mesmo de Santo André, há 44 anos. Sou empreendedora, atuo na área de visos, atuo com turismo. Em hobby, o que eu gosto de fazer, eu gosto muito de fazer caminhada, corrida, programas ao ar livre. Bom, a nossa missão é realmente poder ajudar pessoas a realizar sonhos, né? Então hoje o nosso maior objetivo é realizar sonhos. O tão sonhado sonho americano. O que faz o meu trabalho ser único é exatamente a individualidade de cada perfil, de cada aplicante. Embora um processo de visto ele seja realizado de forma meio que semelhante para todas as pessoas, cada pessoa tem um perfil único. Então, cada pessoa tem a necessidade de ter um olhar diferenciado, um olhar único para cada um. Eu gostaria muito de ser falada daquela pessoa que conseguiu, né, e que consegue ter uma utilidade na vida do próximo. Sempre pôde, de alguma forma, contribuir para o próximo. É muito bom você ser útil na vida de alguém, isso não tem preço, é muito bom. Captar lead qualificado, bom, o marketing em si e a contratação de pessoas que realmente entendem o seu negócio e vista a camisa. Olha, é uma pergunta interessante, mas não é exatamente um percentual, porque isso vai muito de perfil realmente para perfil, tá? Eu diria que de 100%, pelo menos 65 pessoas têm o visto aprovado. Só que isso vai muito de perfil e o perfil ele vai muito com a intenção que a pessoa tem naquele visto. Então, um processo ele pode mudar muito. Tem pessoas que entram com visto de turismo para morar, e tem pessoas que entram com visto de turismo para turistar. Esse pensamento dela que faz a gente realizar um processo mais minucioso e definir ali algumas informações, que faz toda a diferença, porque quem quer morar tem que fazer um novo processo depois de um período dentro do país. Então eles vão pegar as primeiras informações, né, e bater com as segundas, o segundo processo, o segundo pedido, para ver se elas estão ali casando. Então é bem minucioso. O propósito dessa nossa grande empreendedora é simples, mas é extremamente importante e grandioso, que é realizar sonhos. Olha que coisa gostosa, gente. O legado. Ela tem o desejo de mostrar para o público que nada é impossível e que basta procurar informações em fontes seguras e corretas para que as pessoas possam viajar para onde elas sonham e desejam. Vale aqui a gente destacar que informação para você: entre em todos os países apenas se você tiver legal, que você possa realmente saber quais são as principais informações que você precisa ter para entrar nos países de forma legal realmente, né? Para que não aconteça nada do pior contigo. A expectativa que ela tem aqui com a gente é mostrar uma visão ampliada sobre o processo de visto. Afinal, nem tudo é igual. Seja muito bem-vinda, Malu! Obrigada. Cara, que delícia que deu certo esse nosso momento, né? Foi. Gente, tô aqui com a Malu.
Ela é uma grande empreendedora que veio trabalhar aqui com a gente no Colabora, o escritório da Fábrica de Seus que a gente tem aqui em Santo André. E coincidentemente, a Malu, cara, caiu assim na minha vida pessoal de uma forma tão bonita que eu voltei com meu namorado e meu namorado não tinha visto, não tinha passaporte, não vamos nem falar de visto ainda, né, Malu? Vamos chegar lá. Não tinha nem passaporte. E aí, na mesma semana que a gente tinha conversado sobre isso em casa, ele falou assim, poxa, eu preciso tanto tirar um passaporte. Eu falei assim, vamos dar entrada. Na mesma semana, eu me cruzei com a Malu aqui no escritório e ela fez o passaporte pra ele. Obrigada, né, Malu? Sim. Primeiramente, agora a gente precisa tirar todos os vistos pra esse mundão de meu Deus, né? Exatamente. Pra vocês aí, já até planejar. E quem sabe até uma lua de mel. Coisa linda. Malu, eu vou querer saber de tudo aqui, como que funciona esse mundo de empreender com passaportes e vistos, desde tipo assim, é uma empresa, é um escritório, é o quê? Eu vou querer saber de tudo, mas eu acho importante a gente deixar para o nosso público os seus 2 principais desafios. Que o primeiro é atrair um lead mais qualificado. Sim. E o segundo é ser a cara do negócio, aparecer, poder ser vista como a maior influenciadora do seu próprio negócio, é isso? Então Exatamente. Bora lá que no final do nosso programa a gente tem um momento que a gente pode até tirar as suas dúvidas sobre essa parte, tá? Bacana. Brasil, hoje segundona aí, já pega a caneta, pega o papel, eu vou pedir várias dicas aqui pra Malu, pra gente saber os detalhes realmente dos passaportes, dos vistos, para que a gente possa viajar cada vez mais e mais. Eu sou uma pessoa que viajo muito. Quem me acompanha no meu Instagram pessoal sabe que qualquer lugar que eu vou, eu gosto de conhecer uma pousada, viu, Malu? Nossa senhora, eu encontro pousadas assim, sabe, no feed do Instagram, em tráfego pago, chega pra mim link patrocinado, eu anoto todas. E aí, imagina a baita da oportunidade que eu tô aqui com a Malu, que eu vou tirar todas as dúvidas pra também trazer pra vocês. Mas caso você tenha alguma dúvida de como é empreender nesse mercado, deixa aqui nos comentários pra gente, nesse nosso canal, agora no nosso vídeo, que depois a Malu responde pra vocês, tá bem? Bora lá. Como tudo começou? Quando eu nasci. Bom, eu sou a mais nova de 4 irmãs, né? Todas mulheres. E eu fui criada um pequeno período com a minha mãe. A grande parte, né, da minha infância, da minha adolescência foi com os meus avós, porque a minha mãe, ela sempre precisou trabalhar muito para cuidar da gente, né? O meu pai foi aquele pai que fazia a filha e sumia, então ficava na responsabilidade da minha mãe. Mas, graças a Deus, todas nós fomos muito bem educadas, muito bem criadas, fomos criadas dentro de um berço cristão, né, falando evangélico, então crescemos aí conhecendo a palavra de Deus. Então a minha mãe, ela já deixou ali o legado dela para as filhas, né? Aí cada um foi crescendo, foi casando, foi tendo sua vida. Eu fui casada há 17 anos, fiquei viúva. Nesse período em que eu fui casada dos 18 anos, né, a minha jornada de empreendedorismo iniciou ali, na época com meu falecido marido, só que a gente não pôde dar continuidade, né? Eu, na verdade, não dei continuidade, porque as crianças ainda eram pequenas e foi, assim, uma perca da noite pro dia, do dia pra noite, na verdade, né? Nós estávamos almoçando e quando foi à noite eu já estava ali com a notícia de um óbito. Então aconteceu tudo muito de repente, então eu não tive estrutura para dar continuidade, né? Nós tínhamos uma empresa prestadora de pintura, predial, residencial, atendíamos pessoas físicas, pessoas jurídicas, e ali eu encerrei, né? Não dei continuidade. E fiquei um período, né, fora do mercado, para poder, era o momento de eu ficar com os meus filhos, né? E me afastei, me ausentei de tudo por um período, e depois quando eu retornei pro CLT totalmente assim, perdida, o que eu faço da vida? Pra onde eu vou, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que criar meus filhos, o que eu faço, né? E aí eu entrei para vendas, né? A famosa vendas, né? Que ninguém quer. E eu falei assim, é o que tem, então é para onde eu vou. Porque cara da Dani. Alguma coisa eu tenho que fazer da minha vida. Dinheiro tem que entrar, né? A fonte está seca. E onde entra o dinheiro é venda. E aí foi onde eu comecei a minha grande jornada. Vendi um pouquinho de tudo, Gleice. Então, assim, já vendi casa, já vendi carro, já vendi consórcio. Iniciei, né, com esses nichos voltados para esses
esses produtos, sempre trabalhando com produtos e serviços. E eu posso falar hoje para você, já faço isso há quase 15 anos e é o que eu sei fazer. Comunicar com pessoas, gerar conexões, conhecer histórias, é o que eu amo fazer. Hoje eu entendo que a área de vendas fez com que eu pudesse desenvolver muitas coisas, muitos talentos, que às vezes a gente tem talentos enterrados e a gente não conhece, né? A gente desconhece, a gente fala, poxa, eu não tenho talento com nada, né? E às vezes a gente acha que tem que acontecer algo muito grande na vida da gente, algo assim extraordinário pra gente conseguir encontrar um talento. E aí eu descobri com o tempo que não tem nada a ver, isso não tem que acontecer nada extraordinário, muito pelo contrário, que a gente tem que sempre comemorar as pequenas conquistas, e aí a gente vai subindo de degrauzinho em degrauzinho. Que linda! E foi a área de vendas que fez eu estar aqui hoje. Então hoje você se considera uma baita de uma vendedora? Me considero. Né? Tanto sendo CLT quanto empreendendo, sim, vendas sim. É a base, né, Malu? Sim, a área de venda me desenvolveu muito, principalmente como pessoa, como ser humano. Você acha que, para uma pessoa hoje que está assistindo aqui a gente, que ele é vendedor dentro de uma empresa, como seletista ou contratado, é mais fácil empreender? Não é que é mais fácil empreender, mas assim, ele é claro que ele já vai vir com uma bagagem, mas existe uma distância muito grande de você vender o produto ou um serviço de uma empresa, onde você tem todo um suporte por trás, né? E você também tem N's e N's empresas. E você iniciar do zero, com a sua expertise, mas sem nenhuma estrutura. Então, a estrutura, muitas das vezes, ela pode sim te dar uma atrapalhada. A estrutura que você está dizendo é a própria estrutura do negócio, né? A estrutura do negócio. Processos. Porque assim, a pessoa ela pode até começar sozinha. Ela pode até vender muito, inclusive. Pode. Mas depois não sabe pagar imposto, não sabe cobrar o cliente, né? Aquele famoso faz tudo e não consigo fazer nada. Perfeito, Malu. Então a gente se depara com isso. Eu sei que eu acho que a maioria das pessoas que começaram como eu, que eu ainda, não tô crescendo, tô galgando aí, ainda sei aonde quero chegar. Esse é o importante, porque quem não sabe onde chegar, qualquer caminho é caminho, qualquer caminho serve, né? Então é muito importante que você saiba exatamente onde você quer chegar. Mas você fazer tudo sozinho, chega uma hora que você sempre vai deixar alguma coisa a desejar. Por mais minucioso que você seja, você não tem como ter tudo na mente, você não tem como organizar tudo sozinho, então você precisa de pessoas para te ajudar. Se você quer um crescimento, se você quer ganhar dinheiro, se você quer desenvolver, você precisa ter pessoas. Principalmente empreendendo, né? Principalmente empreendendo. Ontem eu tava numa reuniãozinha com as meninas, eu tava falando exatamente sobre isso. É difícil empreender? É muito difícil empreender. Tudo, absolutamente tudo, a gente tem que desenhar. Cada detalhezinho, né, Malu? Não vem pronto. Até para você entender qual é a melhor conta que você abre no banco, cara, você tem que desenhar para ver qual é o melhor fluxo. Sim. E aí eu falei para elas, olha, pode ter a dificuldade que for, assim, a gente empreender, mas é infinitamente melhor do que você tá num time de uma empresa. Não que seja ruim, né? Eu acho que são gostos. Mas no time da empresa, você tem que trabalhar com pessoas, você tem que lidar com todo mundo, você tem meta, você tem obrigações a serem cumpridas e você nem pode mudar as coisas porque as coisas já vêm desenhadas. É isso. É isso, né? É isso. Isso foi o que me sufocou, assim, a vida toda no CLT. Mas aí, como que foi? Você casou e depois vocês começaram a empreender. Foi nova, assim? Sim, eu casei. Tipo, o seu primeiro trabalho foi empreendendo já com o seu marido, né? O seu falecido marido. Sim, na verdade, assim, como as crianças a gente casou, né? Eu tive meus filhos depois que eu fui casar, meu filho. Tive 2 filhos, a gente já morava junto, né? Aí eu engravidei, tive meu primeiro filho, depois tive a segunda. Então, assim, eu nunca. Como eles eram pequenos e eu era muito nova. Não dava pra você trabalhar. Não dava. Pois é. Né? Eu casei muito nova, tive filhos muito nova. Meu primeiro filho eu tive com 17 anos. Entendi. Então, assim, vim
dessa linha aí, né? Desses adolescentes aí sem cabeça. Veio empreendendo com os filhos. Veio empreendendo. Né? O começo, porque, né? Vamos ver, falar da trabalheira. E o meu marido, ele sempre trabalhou com segmento de pinturas. Tá. Né? E aí, só que aí chegou o momento que começou a vir boas oportunidades. Né? Então, aí, nessas oportunidades, não tinha mais como você pensar em ser... empregado de alguém. Empregado, exatamente. Então, começou a surgir oportunidades da gente trabalhar com franquias. Né? Legal. Cuidar ali de algumas franquias. E uma delas foi, na época, a Lavoisier. Então, foi onde eu encorajei, porque tem aquela questão do medo. Uma coisa é você saber o que você faz sozinha até dar o primeiro, o segundo, o terceiro degrau. Outra coisa é você ter que se ver na necessidade de escalar novos degraus, mas não saber como vai ser. Nossa, pensei agora até na frase do... a sorte literalmente é para quem tá preparado, né? Porque chegou ali uma sorte que é uma necessidade e você tava preparada para ir lá e fazer, né? E assim, quando você anda em dois, um ajuda o outro, né? Então eu acho que isso também foi algo assim que deu uma boa clareada na época. Então eu incentivei ele, porque eu não poderia estar em nenhum outro lugar que não fosse do lado da pessoa, né, que está ali comigo, apoiando. Eu acho que relacionamento, ele é isso, é companheirismo, né, é apoio. E aí foi onde nós começamos assim a seguir. Ele já tinha alguns clientes, né, já tinha ali as carteiras. Na verdade, os clientes dele, ele só era indicado. A gente nunca precisou ir atrás de cliente, né. Então ele já pintou o apartamento do Pelé, então assim... o nível de clientes dele era assim, era só indicação. Entendi. E aí, quando surgiu essas oportunidades, né, eu incentivei, a gente iniciou, só que por algum propósito, não podemos dar continuidade, porque ele veio, né, a falecer. E aí, eu fiquei sozinha e não quis dar continuidade às crianças pequenas. Eu não tinha maturidade, tá, na época, não tinha estrutura psicológica para administrar, porque quem ficava na linha de frente era ele, eu cuidava da parte administrativa, financeira. O back-office era você, né? Isso. E ele era o vendedor também, mesmo que fosse indicação. Sim. Então, era ele que pegava os funcionários, levava para a obra, ia comprar material, fazia todo esse serviço de ir e vir, né? E supervisionar ali as obras, ver como é que tava. E eu realmente jamais, eu não ia ter estrutura para isso. Jamais ia ser muito pior, porque aí eu não ia conseguir nem administrar nada, nem dinheiro, nem pessoas, nem nada, nem a minha vida pessoal, nem a minha casa. Então foi, infelizmente, assim, não deu pra gente dar continuidade. Mas se começou ali. Legal. Se começou ali. E aí encerrou as operações, você ficou um tempo... Fiquei um tempo em casa, cuidando de casa, sem fazer nada. E aí, muito tempo, né? E aí foi pra CLT com quantos anos? Foi pro CLT. O CLT, meu filho, ele tinha seus 12 anos, 8 anos, não, mais ou menos isso, é que já se passaram um tempinho. Meu filho mais velho tem 26 anos. Eu fui mais jovem, né? Como eu disse. Mas eles eram novos, tá? Eles tinham seus 9 anos, 9 para 10 anos. E aí ficou quantos anos como seletista? Olha, foram muitos anos, tá? Foram aí pelo menos uns 6, 7 anos. E aí você falou, não quero mais, e já foi empreender? Não. Como foi isso aí? É aquela coisa, né? O CLT, ele te ocupa muito tempo. Então, quando você sai ali da sua jornada, e eu ainda tinha minha casa, estava sozinha com os meus filhos. Pequeno, Então, você fica presa, o que acontece, que eu acho que é a dor de muita pessoa hoje. Você vê o tempo passar e você não faz nada. Você não consegue, você não tem qualidade de vida. O dinheiro não rende, então você não consegue se proporcionar a fazer coisas diferentes com a sua família. É aquela rotina, e aquilo é massacrante. Aquilo vai te enterrando viva. Né? Você se olha no espelho, chega uma hora que você se olha no espelho, você vê a idade batendo, as rugas chegando, e você olha e fala, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque eu não tô vivendo, né? Serve para todos os CLTs, Gleice? Não serve. Tem pessoas que amam isso. Isso me matava viva. Então, isso estava acabando comigo. Então, eu não tinha tempo
para minha família. Eu não tinha tempo para poder... Sou uma pessoa assim, bem tranquila, caseira, sozinha. Gosto de estar em casa, gosto das minhas coisas. Então, eu não tinha tempo, nem prazer de estar em casa. Não tinha tempo para minha família e não tinha tempo para mim. Era tudo muito robotizado, tudo muito automático. E foi esse o gatilho que te deu de falar, pera, foi esse o gatilho. Vou empreender novamente. Foi. Na verdade, foi e não foi. Foi e não foi. Depois que eu já passei, né, pelo CLT, fui adquirindo as bagagens, me surgiu a oportunidade de trabalhar com um brasileiro que tinha uma empresa em Charlotte, na Carolina do Norte, né, com vistos. Através de uma indicação, a gente se conheceu e eu entrei nessa empresa. Tipo, do nada, assim. Indicação. Eu entrei, conheci ele e tudo, a gente conversou, bateu um papo e ele falou assim, você não quer fazer um teste de 1 mês para ver se dá certo, se você gosta? Porque eu preciso de uma pessoa assim, empreender assim com mesmo, uma né? mentalidade mais madura, não sei o quê. Aí eu falei, tá, é um teste. Bom, no teste ficamos ali 3 anos. E até hoje você tá com a empresa, né, fazendo... Não, esse teste foi quando eu entrei. Não, mas aí ficou, né? Sim, o teste deu certo. Ficou. E assim, eu me encantei. Por visto. Mas como que é esse mercado? Agora vamos entrar realmente no assunto, entendeu? Como é esse mercado? Como é uma agência, é uma empresa? Você falou aqui, né, da questão dos funcionários, todo mundo hoje é home office. Como que é isso? Bom, se alguém quiser hoje abrir uma empresa de vistos, pode? Pode. Tá. Pode. O processo ele é feito assim 100% online, tá? Ótimo. Então, se alguém hoje é seletista e quer ter um extra de vistos, Sim. pode? Pode. É claro que tem que Perfeito. buscar conhecimento, né? Porque é um processo... Algumas pessoas, tá? Realizam esse processo um copia e cola. Um despachante vai lá, ele vai copiar, pegar suas informações... e vai copiar ali na DS-160, só que isso não é um processo, isso é um copia e cola, tá? Então, é um risco, tá? É uma situação, assim, mais arriscada. Estou criticando? Não estou criticando, mas eu jamais faria isso. Porque quando é copia e cola, não tem as certezas do país? O copia e cola, não. O copia e cola que eu faço é a mesma coisa. Vou dar um exemplo, tá? Suponhamos que a Dani chegue aqui agora, queira ir para os Estados Unidos. O Japão não precisa de visto. Ah, não? Não. Mas suponhamos que ela queira ir lá para, sei lá, fazer os Estados Unidos, participar de um evento, fazer um turismo, enfim. E aí ela falou assim, Gleice, me ajuda a preencher a 1060? Você vai falar, tá bom, não sei, mas vamos lá preencher, o que precisa? Aí você só vai pegando as informações respondendo. Entendi. Sem ter noção de que cada informação ali, o peso que tem de cada informação que você colocar. Entendi. Por quê? Esse é o problema. Um visto negado, você fica com o registro. Fica registrado. E aí, para você, quando você vai fazer uma segunda aplicação, o processo se torna mais tenso. Porque além de você ter que corrigir os possíveis erros da primeira aplicação, você vai ter que convencer o cônsul que aquela primeira negativa foi bobeira ali, entendeu? Que realmente agora o processo está todo redondinho. Então você vai ter que convencer ele. Não é tão simples só que a gente está falando do cônsul, de uma autoridade de um governo americano. Eu não estou tentando convencer a Gleice de que se eu trabalho no CLT, eu sou empreendedora, se eu ganho 20 mil, se eu ganho 5... Não é isso. É outro nível. Então, é uma responsabilidade, é um peso. Então, nesse tempo que eu fiquei com essa empresa, foi realmente o tempo para eu aprender, entender realmente, de fato, os riscos, os prós, os contras e qual que era o meu papel ali com o meu próximo. Porque eu não tô te vendendo um iPhone, eu não tô te vendendo eu vou embora, Nike, acabou, né? Exatamente, eu tô mexendo com a sua história de vida. Por que história de vida? Porque muitas pessoas, quando procuram um processo de visto, Gleice, elas não estão procurando só um visto para ir turistar. Que a gente sabe da realidade do país hoje. São pessoas que querem ir embora do país, que querem se mudar com a família. Então a gente está mexendo ali na história de vida. Não é só mudar de país, é mudar toda uma história de vida de uma família.
A maioria são família, né? Tem as pessoas que vão sozinhas, mas a maioria é em família. Então, imagine, eu, por causa de um erro bobo, por falta de conhecimento, experiência, por conta de informação, eu estragar todo o seu projeto de vida. Isso envolve muita coisa. Muita coisa. Então, é uma responsabilidade. Por isso que eu falo que cada processo, porque eu tenho um olhar diferenciado com cada pessoa. E pode ter até uma pessoa, Gleice, ao seu lado, tá? Ela pode ter até ali um perfil semelhante ao teu, mas nunca igual. A gente sempre olha, tem um olhar, esse cuidado, esse olhar diferenciado, porque nós somos indivíduos. Processos semelhantes não são processos iguais. Então, com você vai ser um jeito, com a outra pessoa vai ser o outro, e assim com todo mundo. Entendi. Você hoje não chega a ser um despachante. Não. É uma agência. É uma agência. De vistos. Sim. E aí você acaba dando entrada nos passaportes para facilitar os vistos. Exato. Não, isso é crucial. É até uma pergunta aqui, ó. Porque o que mais chega a pessoa, a primeira coisa, quando ela me procura, ela quer saber o valor. É normal, é natural. Porque na verdade assim, a gente é leigo e a gente fala assim, eu quero ir pra tal lugar, né, gente? Sim, e eles ficam muito bravos. E eles ficam muito bravos comigo, ó, minha Cecília não é cara, tá, gente? Pelo serviço que eu entrego, ela é muito até acessível. Isso aí, faz propaganda. Mas não é um produto de prateleira. Eu não tô vendendo um produto de prateleira pra falar, é X,99,99. Não é assim. Então as pessoas ficam muito bravas, mas eu só quero preço. Só que aí vai lá eu não digo nem concorrência. Eu não falo concorrência, não é porque eu tô desmerecendo, mas é porque eu sei o trabalho que eu entrego e ele não é igual. É porque é diferente. É porque é diferente, ponto. Você assessora literalmente toda a questão da nossa viagem. Sim, nosso processo. A questão legal da nossa viagem. Primeiro que a primeira etapa que a gente realiza realmente é fazer uma vídeo com a pessoa, conversar. Tá? Justamente por ser um processo online, a pessoa não está na frente. Se ela quiser vir aqui no escritório pessoalmente, maravilha. Mas a gente faz todo um filtro antes, a gente conversa com ela antes, entende o perfil dela, explica como que funciona o processo para ver se é o momento dela realizar o processo. Nossa, que interessante. Sim, porque se não for, por que eu vou prejudicar, fazer ela ter um visto negado? Eu não vou mandar ela para um consulado sabendo que ela pode ter, o risco dela ter um visto negado é muito alto. Nossa, que sério isso. É muito sério, porque eu vou deixar um registro dela. E no segundo, quem vai me garantir que o primeiro registro não teve um peso? E aí ela corre um risco de ter um segundo. E aí sucessivamente, aí é desfreado. Vamos então entrar nesse assunto? Sim. Sobre o que você conversou ontem, de culturalmente falando, as pessoas, né, dando exemplo dos Estados Unidos, acaba indo por coiote, que fala? Por coiote. E aí paga infinitamente mais caro do que fazer de uma forma legal. É discrepante, os valores são discrepantes. Vamos, dá pra falar? Dá sim. É até bacana tocar nesse assunto, porque é o que está aí em pauta já quase 30 dias, desde a posse do Trump, né? E o que mais se fala hoje é sobre a deportação, né? Da quantidade de brasileiros que estão sendo deportados. E o que eu quero enfatizar já de cara é que a gente precisa buscar dados, né? A gente precisa buscar informações. E não é ficar abrindo o TikTok, ficar arrastando em tela e pegar ali a informação de qualquer pessoa e fazer aquilo uma verdade. Isso é um erro, sim, gente. E comprar daquela pessoa, porque muitos links patrocinados é só para tirar dinheiro da galera. Exatamente. Então, se a gente for se basear em histórico, isso quando eu falo histórico dos Estados Unidos, porque a gente está falando de visto. Mas isso serve também para o nosso histórico aqui do Brasil, tá? Então, fica aí um alerta aí, mesmo for outros assuntos. Então, se a gente for pegar o histórico do Trump como presidência, o Trump foi o que menos deportou. E um percentual das pessoas que foram deportadas dos Estados Unidos, eles já tinham ali os processos, já estavam em andamento do Biden. Então, ele só deu continuidade. Tá? Agora, isso daí vocês podem puxar na internet de Google, vocês não precisam ter especialista para passar esses dados para você. O Barack Obama, da histórica da presidência dos Estados Unidos, foi o que mais deportou. Mas quem está sendo deportado, Malu? Pessoas que estão ilegais, pessoas que cometeram crime, que têm passagem na polícia, pessoas que passaram pela corte, pessoas que entraram, ficaram presas. Sim, gente, essas pessoas elas vão voltar.
Não vão voltar porque o Trump ele é um bicho, não, gente, porque leis foram feitas para se cumprirem, Perfeito. independente do país. A grande diferença é que no nosso país existem leis, mas as leis não se cumprem. Perfeito. Então, as pessoas que saem daqui com essa mentalidade e chegam no outro país, elas acabam se iludindo, acreditando nessa mentira, porque ele já viveu essa mentira por muito tempo. Aqui, em alguns outros países, né? Então, quando chega lá, acha que vai replicar. E não é assim que funciona. E aí, quando as pessoas, eles deixam de fazer o processo legal do visto, tal, tudo mais, acabam indo de outras formas. Já vai com a intenção de, por exemplo, morar lá nos Estados Unidos, dar um jeito, e não precisa do visto, por exemplo, de turista para voltar. Porque tem toda uma regra aí, né? Que você consegue um visto para morar, para só estudar, para só visitar. E aí tem gente que sabe que não vai conseguir esse visto de forma legal. E aí, por isso, prefere ir de forma ilegal. É outro ponto, assim, que a gente não consegue. Ter muita coragem, né, velho? Tem que ter muita coragem. É uma coisa que a gente não consegue entender, porque a grande maioria, Gleice, elas nem tentam aplicar o processo. Elas nem tentam. Vão direto pelo ilegal. Já vão direto pelo ilegal. E que custa quanto? Olha, você pode colocar aí de 70 mil pra cima. Meu Deus! E qual que é o processo legal? Quanto custa o processo legal? Hoje um processo de visto de turismo, você vai pagar 2 taxas. Uma taxa de assessoria e vai pagar a taxa da DS 160, né? Que dá quanto isso? $185, se a gente for converter, vai dar em torno hoje, com a conversão de hoje, uma média de R$1.150. Mas a assessoria você não vai pagar mais que R$2.500. Tá bem mais em conta, né, do que 70 mil reais. Pois é, eu penso assim, né? Imagine você chegar num outro país primeiro, você correr o risco e colocar o risco da sua família para fazer toda essa cruzada, ficar semanas, né? Expostas aí a todos os riscos de vida, para chegar num país sem nenhum documento, trabalhar para brasileiro, para trabalhar para mexicano, que não é nem para americano, em outro país, sem ter nenhum tipo de documentação. Então, é um trabalho escravo, sim, né? Porque Estados Unidos é business, não é igual aqui, que eu falo que a pessoa vai abrir a porta de casa, vai ficar com uma xícara de café na calçada olhando. Não existe isso. Isso não existe. Aqui a gente, né, fala da questão de seletista, mas a nossa lei CLT, ela é muito boa, né? Então, sim, aqui a gente não contrata qualquer um assim. Lá não, né? Lá é trabalho. Não, lá é trabalho. Então, assim, a pessoa, com o tempo, ela pode até conseguir um documento, tá? Principalmente se tiver crianças. As crianças ainda vão para escolas, né? Conseguem ali estudar os período integral. Mas compensa, porque a pessoa ela fica com uma dívida. Ela chega lá, ela vai ter que trabalhar para pagar coiote, ela vai ter que trabalhar para pagar o aluguel dela, a alimentação dela. Ela precisa de um veículo para se locomover, que não é igual aqui, assim. Então, eles precisam. Coloca isso na ponta do lápis. O que ela vai precisar fazer para ter aquilo? Ela só vai trabalhar e pagar. O que ela estava fazendo no Brasil? Então, assim, planejamento, gente, é um sonho. Começa a planejar o seu sonho. É isso aí. É planejamento. As coisas não acontecem no estalar de dedo. Mas eu entendo que a pessoa já está no Brasil há muito tempo, não conseguiu construir, né? Sempre foi uma CLT, ou sempre até começou a empreender, mas ainda não conseguiu se desenvolver e quer ter esse sonho americano. E isso, eu não estou falando que ninguém tem o direito de sonhar, muito pelo contrário. Eu apoio totalmente isso. Eu acho que ninguém tem que ficar limitado a nada. Só não tem que fazer de forma errada. Sonhar tá tudo bem, sonha. Vai fazer, planeja. Não é melhor você chegar num país, você ter um documento, você conseguir falar assim, não, eu vou poder tirar um IT number, eu vou poder ir lá tirar uma habilitação, eu vou poder pegar um carro, eu vou poder entrar com a minha cabeça. Você tá legal. Você tá legal. Se o policial me parar lá, eu posso dirigir. Você não é um indigente. Agora imagine você entrar num país dessa forma e ficar viver a sua vida escondido como se fosse um rato, se escondendo toda hora de alguém. Será que realmente vale a pena? Compensa? Deixa eu entrar numa história. Posso? Pode. Acho que eu nem te contei essa história. Você sabe a história minha da Dani? Por cima, alguma coisa de Austrália. É por causa de visto, né? E você tira hoje visto para todos os lugares, né, Malu? A gente tá dando exemplo aqui de Estados Unidos, americano, mas pra todos que é o que os mais lugares. É o mais buscado, né? Mas hoje a gente trabalha com o mexicano, que precisa agora, desde 2022. Mas né? aí se faz para os Estados Unidos, também consegue o México, né? Consegue. Tá. Então a gente faz o canadense, faz o australiano e faz o chinês também. É isso. Então,
Então, ó, Brasil, pra vocês verem como é um negócio sério, hein? Eu fui de forma legal, tá? Tá? Nunca foi deportada. Mas quase, entendeu? Como assim? Mas quase me jogaram lá na ilha. Sério? Que essa é a história do porquê eu conheci a Dani. A Dani, pra quem, né, já viu ela aí nas mídias, ela é a nossa garota propaganda e hoje atual gestora do Colabora. Então, a Dani, literalmente, né, foi uma pessoa de muita importância, assim, na minha vida. Na minha vida, por causa do visto. Resolvi um dia fazer intercâmbio. Passou lá passagem barata, comprei a passagem. Meu, era muito barato, cara. Quando eu fui fazer, acho que ida e volta eu paguei 3 mil reais pra Austrália. Bons tempos. Tipo assim, Bons era tempos. muito barato, era muito barato. Eu falei, nossa, que legal. Daqui 2 meses, era tipo isso, assim, ó. Comprei. Eu não sei porquê, burra, né? Pra mim, a Austrália era no Canadá, sabe? Tipo... Foi o calor da emoção do preço. É, né? tipo, nossa, eu não sei, comprei. Deu um bug. Quando eu fui ver, o voo era tipo 30 horas. Eu falei, não, pera, não é Canadá. Então, aí eu, nossa, eu falei, beleza, bora. Aí que eu fui atrás de escola, aí que eu fui entender, né? Eu só tinha um passaporte, entendeu? E um sonho. Era só isso que eu tinha. Você começou de trás pra frente. Foi, comprei a passagem, né? Bora. Aí eu fui ver que, meu, tinha que ter visto. Eu falei, não. Tá bom. Só que o visto da Austrália, na época que eu fui, nem sei mais se mudou, né? Como eu fui pra estudar, mas eu também tava trabalhando ainda no Brasil, eu já era empresária e tal, eu peguei o visto de turista. Porque eu comprei uma passagem de 4 meses. E o visto de turista era 1 ano de visto e eu tinha que sair do país de 3 em 3 meses. Isso. A regra do jogo estava clara, pra mim era perfeito. Porque eu ia estudar por 3 meses e ficar de férias por 1 mês e ia voltar pro Brasil. Perfeito. Fiz tudo certinho, Malu. Fui lá o que a gente acabou de falar? Que No você é? consulado? Não, na agência que faz os vistos também. Despachante. Eu despacho. Fui num despachante que me indicaram. Meu, porque você falou e eu acho que é bom a gente trazer aqui, né, pra história. Nada contra o despachante, tá? Nada gente? contra. Mas eu fui e aí o pessoal me fez lá o visto. E eu falei assim, eu posso sair do país de qualquer forma? De navio, de avião, né? Posso sair pra onde eu quiser ir? Eles falaram, pode, desde que você saia do país. Tá bom? Tá bom. Não tinha nada escrito em nenhum lugar, fui. Vivi meus 3 meses estudando bonitinha. Comprei todas as minhas viagens para 1 mês no final. E aí, minha logística, ela era perfeita. Porque como eu morei na Austrália, eu tinha um monte de mala. E aí eu ia fazer várias viagens depois para voltar para a Austrália, para voltar para o Brasil. Então, para cada viagem que eu ia fazer, eu já tinha um kit de malas para levar, entendeu? Preparado. Né? É, e era assim, sai de um avião, entra no outro, que sai do outro, que entra com o outro, entendeu? Aí eu falei, beleza, mas logística pronta, planejamento bonito. Minha primeira viagem foi pra praia, dentro da Austrália. A gente até atropelou uma baleia num barco, mas tudo bem, aí é outra história. Pra praia dentro da Austrália. Nem é acelerada. Não é nem essa parte, não. Não, foi o barco que foi atropelar a baleia. E eu, nossa, e a baleia depois pulando. Pra praia dentro da Austrália, beleza. A próxima era pra um cruzeiro fora da Austrália, pra Oceania. E a próxima era pra Nova Zelândia de avião. Aí voltava pra Austrália e eu pegava o voo pro Brasil. Quando eu fui entrar no cruzeiro... Ai, olha, dá até um negócio, só de lembrar. Quando eu fui entrar no cruzeiro, a gente ia fazer 3 ilhas do Pacífico, que eram outros países, né? Ali na Oceania. E o pessoal da Receita Federal falou... Da Receita Federal... Da imigração. Da imigração, olhou meu passaporte e falou assim, olha, você vai ficar 8 dias viajando de cruzeiro. Seu visto vence em 5. Você precisa sair do país. Eu falei, uai, mas eu não tô? Eu tô pegando agora um cruzeiro pra ir pra outro país, eu não tô saindo do país? Aí eles falaram assim, não pode de cruzeiro. Ai, olha, a hora que ele me falou isso. E meu inglês ruim, eu só falava bom dia, boa tarde, boa noite, assim, sabe, era um negócio. Né? Aí começou E eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. E aí eu já pensava em todas as viagens, aí eu sei que ele deu 3 opções. Uma opção era eu não ir, claro, né, paguei barato pra ir fazer o cruzeiro na Oceania. A segunda opção era,
Você pega um avião na Austrália, desce em Nova Caledônia e pega um navio de lá, claro, senhor, olha meu inglês, né, o nível que ele é. A terceira opção era, você sobe no cruzeiro, desce na Nova Caledônia, pega o avião em Vanuatu e volta. Eu falei, claro, não. Então, eu não gostei de nenhuma das três. O senhor tem alguma opção extra? Ela ainda desafiou ele, né? Imagina esse nível de comunicação com, né, os policiais lá. Aí, o cara viu, eu tava, né, super triste. Aí desce uma japonesa. Perdida, né? Desce uma japonesa de dentro do cruzeiro, que eu tinha certeza que era realmente japonesa, morando no Japão, assim, sabe? E aí ela começou a conversar com o cara, e aí eu entrei no cruzeiro, e ela me levou lá pra salinha. Eu tive que dar baixa no meu visto, cancelar o meu visto, dizer que eu não queria mais aquele visto, porque eu ia ficar mais um mês na Austrália e depois eu ia voltar pro Brasil. Mas aquele visto que eu ia dar de entrada, eu ia... A hora que eu voltasse pra Austrália e fosse pra Nova Zelândia, eu ia perder, porque eu não podia sair do país, porque eu não podia mais voltar. Olha, eu sei que foi um negócio, e aí foi a Dani que me ajudou. Aí você viu ela até de anjinho. Nossa, aí tipo assim, foi a Dani que me ajudou, gente. A Dani, ela era recepcionista do cruzeiro, onde eu tava. Deu tudo certo no final das contas, o pessoal me ajudou. Foi, não sei se foi um erro entre as embaixadas, os consulados, sei lá o que fala, assim. Mas eu só sei que eu consegui voltar pra Austrália. Quando eu voltei pra Austrália, eu fui pra Nova Zelândia. Na Nova Zelândia eu perdi o visto de vez. E aí eles conseguiram pegar o visto de novo, não sei como. E eu voltei pra Austrália, peguei minha mala e voltei pro Brasil. Uau. Olha, eu nunca contei uma história dessa aqui no meu programa, hein? Eu fiquei fazendo a cruzada aqui, mentalizando aqui, eu falei, senhor. Não, acho que valeu pra gente mostrar pra galera que não estamos brincando. Não é né? Não é um vestinho assim, não. É falar sério, meu, você tá em outro país, que às vezes você não se comunica direito. As expressões, elas são diferentes. Vai passar. Nossa, Malu. São culturas diferentes, é tudo muito diferente. É tudo que muito você diferente. Teve a sorte de ter pessoas... De encontrar um anjo pra me atender ali. Mas nem sempre acontece assim. Nem sempre acontece. E você conseguiu manter ali também o equilíbrio, né? Não é todo mundo que tem esse equilíbrio. Né? Não é todo mundo. Tem pessoas que já explodem, já fica nervosa. Não, eu falo que a inteligência emocional é tudo na vida das pessoas. Exatamente. A inteligência emocional, ela ajuda muito na vida. Porque se você não tem, você se estrepa. Porque nem todo mundo consegue sair com esse final, viu? Mas deu certo. E ainda trouxe a Dani junto. Aí, a Dani. Né, Dan? E a Dani falou que não quer sair do Brasil. A Dani não, agora não. E a história da Dani também é muito legal, porque ela ia morar no Japão. E ela acabou fazendo um cruzeiro pra levantar dinheiro rápido e a gente se conheceu. Olha, coisa louca, né? E hoje a Dani tá aqui comigo. Aqui em Santo André, hein, Dani? Ô, Malu, mas então, deixa eu te fazer algumas perguntas, assim. Agora, olhando para as pessoas que querem empreender nesse ramo, porque é grande, né? Tem possibilidade. Sim. Visto não é um serviço recorrente. Geralmente é uma única compra. Depende. É isso que é a pergunta. Qual é a sua estratégia para manter o seu negócio sustentável e diminuir o custo em cima do investimento ali? Depende muito, tá? Existem vários tipos de vistos, tá? E para se tornar uma venda recorrente, tá? Muitas pessoas que querem morar nos Estados Unidos não têm condições de pagar hoje um visto de trabalho ou até mesmo não tem um perfil para esse tipo de visto, que é um visto que hoje ele vai estar custando no mercado em torno de 80 a 100 mil reais. Nossa, é caro. Bem caro. Ele é caro. Além de ele é caro, ele é demorado e a pessoa tem que se qualificar em todos os requisitos, tá? Porque daí você vai morar lá, um tempão, É uma outra situação, tá? Mas assim, desde 2002 a gente sofre um boom de muitas pessoas saindo do país querendo ir pra lá, né? Pra lá, pro Canadá, enfim, né? Então, o visto americano, ele permite, tá? O visto de turismo americano, ele permite que você realize outros processos quando você está dentro dos Estados Unidos. Então, acontece muito da pessoa sair já com a intenção do Brasil, tá? E com o visto de turismo para lá,
Como não? Como de repente ela vai lá só com a intenção de ficar ali 7 dias, conhecer alguns pontos e de repente entender que ali é o lugar que ela sempre quis estar, mas não conhecia e agora ela quer ficar. E aí ela vai atrás de... Aí ela investe realmente, E aí ela né? investe. Como que eu posso ficar aqui de forma legal, né? Então, acontece muito disso também. Da pessoa ir com esse pensamento e acaba relaxando e não procura outros processos e fica fora de status. As pessoas fora de status também são deportadas. Meu Deus do céu. Então por isso que o planejamento ele é crucial. E aí a gente consegue vender para essas mesmas pessoas, até mesmo que a gente já conhece o perfil. Então Isso que eu ia te perguntar, na verdade, o cliente vira seu amigo. A grande maioria. A gente fideliza, porque a gente, né? Sim, porque a gente pega na mão dele e vai todos os passos, todos passo a passo. Então, tudo. E aí você é recomendada pros familiares, né? Pros amigos. Me perguntaram, e quem que é o seu vendedor, Malu? Seu melhor vendedor? Eu falo que os meus vendedores são os meus clientes. Ai, que linda Os meus melhores vendedores são os meus clientes. Eu falo, por quê? Porque a gente realmente cria um vínculo ali de confiança tão grande que eles me perguntam que rumo que eles tomam. Eles me dão ali a autonomia de decidir muitas coisas por eles. Eu vou para qual estado, eu compro até qual carro, qual que você acha que faz mais sentido. Malu? Sim. Qual mês você acha que eu devo ir, que eu devo chegar? Ai, Malu, por que você não faz uma agência de viagem? O percurso tá dentro dos meus... Ai, eu super ajudo. Né, Dani? É um dos meus planejamentos. Hoje eu tenho parcerias, né? Hoje eu tenho parcerias, mas eles me procuram também. Malu, onde eu compro? O que eu faço? Então, assim, a confiança, mas a confiança ela vem o quê? Por conta do passo a passo do processo que eu realizo. Malu, mas quem hoje te ajuda? Não tô falando de funcionário, tô falando de sócio, de parceiro de negócios, de mentores. Olha, eu comecei do zero, só com a cara e com a coragem. É claro que eu tive essa bagagem, né, dessa empresa que eu trabalhei, com esse brasileiro que está lá em Charlotte. Então, assim, me ajudou muito, porque ali para mim foi uma escola. E aí eu sou muito curiosa. Eu pergunto tudo, eu questiono tudo, eu quero saber de tudo. Eu quero entender prazo, eu quero entender valor, eu quero entender tempo, eu quero entender perfil, eu quero entender o que tá dentro do teu coração, porque eu preciso extrair para realmente saber se eu posso te ajudar, né? Então, assim, primeiramente, tá? É um assunto um pouco delicado, né? Tem pessoas que acham isso ridículo, mas o meu mentor hoje é Jesus. Ah, não é? Porque é cada lindo, passo né? que eu dou hoje na minha vida, eu peço muita direção, o direcionamento dele, o discernimento, para saber se realmente aquilo que tá no meu coração, se tá dentro do coração dele também. Porque eu sei que se tiver, o sucesso é total. Que linda! Por isso que você tá aqui, não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. Então, o meu primeiro mentor, com certeza, é Jesus. É o que realmente tá ali na minha mão. E que eu agarro, né? Na verdade, eu agarro assim na mão dele, porque eu preciso ser conduzida por ele. E através dele, ele vai ali colocando pessoas na minha vida. E tem sido assim. Ai, muito legal. Tem sido assim, todos os dias, todos os santos dias tem sido assim. Então, todas as pessoas que aparecem na minha vida são sempre pessoas para agregar. E é uma coisa que eu deixo muito transparente, né? Das pessoas que eu me aproximo, né? A gente tem que agregar, a gente tem que ser útil na vida do nosso próximo, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem essa mentalidade, só que eu falo, é onde vem o discernimento. Então, aquelas pessoas que não agregam, não tem acesso, né? Aquelas pessoas que não agregam, nos ensinam, de alguma forma. E a gente tem a autonomia de não dar acesso. Pois também. É tão simples, é muito simples. Que linda! Eu quero uma agência de viagens. Vamos fazer um. E aí a segunda pergunta. Você falou que o grande desafio era ter experiência, mas não ter reconhecimento. Como você trabalhou para construir credibilidade? Isso foi um desafio. Por que um desafio? Porque uma coisa é você saber o que você está fazendo, você ter expertise, mas fazer isso para uma empresa. Outra coisa é você montar o seu negócio e ninguém saber quem você é e o que você sabe fazer. Por quê? A empresa onde eu trabalhava, existia um personagem nas redes sociais, existe um personagem nas redes sociais. Mas não é ele que fica sentado atrás do computador, não é ele que olha documento, ele
tem o personagem dele lá, então todo mundo cai matando através daquilo que ele passa pra mídia. Mas quem tá ali realmente atrás, né, isso daí fica até Uma dica, uma dica, uma cutucada aí, tá? Pra você que empreende, tem seus funcionários, fique esperto, né? Porque às vezes ele pode fazer muito melhor que você e você tá ali dando credibilidade pro serviço dele, nem valorizando o serviço dele. Então, foi o que aconteceu comigo. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Né? Sim. Então... Nosso primeiro cliente são os nossos funcionários, gente. Nossos colaboradores, nossos parceiros. Tá vendo? Se as pessoas que estão trabalhando contigo, elas não vestem, não suam a camisa, cara, não vai ser o cliente externo que vai fazer isso por você. E aí o que acontece? Então a gente que ficava ali por trás. Então começar sem ninguém saber quem eu sou e o que eu faço, até onde eu posso ajudar, foi o maior desafio. Só que eu falava assim, eu só preciso de um. Eu só preciso de um. E assim, a gente montou toda, né? Assim, criamos... O CNPJ já tinha, né? Só mudei ali o nome. Mas aí a gente criou a Instagram, criou o site. E eu lembro que foi assim, já tinha uma pessoa trabalhando comigo já, né? Eu falei, sozinha eu não quero ir sozinha, por mais que você saiba fazer, você quer alguém para conversar. Você tá comigo? Você me ajuda? Se der alguma coisa errada, você vai estar do meu lado. É gostoso isso, gente. Só vamos chorar junto. Só vamos chorar. Mas eu acho isso tão bacana, sabe por quê, Gleice? A gente tem que ser humilde. A gente não pode achar que a gente sempre acha, a gente tá sempre aprendendo. É isso aí. Eu adoro. Por isso que eu perguntei dos mentores. Sim. Porque é uma solidão, né? É solitário, empreendedorismo é um desafio. É muito. Se alguém aqui chegar aqui nessa mesa com você e falar que não é solitário, que não é desafiador, sinto muito. Eu quero que ele me mostre a mágica. Eu preciso dessa mágica, porque... Ou ele não tá empreendendo da forma certa, porque dói. Não, é doído. É doído? É doído. Tem momentos que você sabe o que você sabe o que você sabe fazer, você se enxerga, você sabe as suas qualidades, mas chega um momento que você fala, mas será que realmente eu sei? Ou assim, será que é isso mesmo, gente? Será é muito que difícil é aqui. Não é? Eu vou ter que bater nisso de novo. É isso mesmo. Não, pera lá, tem alguma coisa errada, eu preciso rever alguns conceitos. Eu preciso saber onde que é o erro, né? Mas de graças a Deus que assim, Deus é maravilhoso, a gente sempre tem um step de alguma coisa e a gente é igual carro. É, isso aí. A gente vai lá e troca e roda mais um pouquinho, se precisar a gente vai fazendo isso. É isso aí. Pra se manter, que senão não tem como. Então, ó, a primeira coisa que... Ai, peraí, gente, que eu apertei o negócio aqui e bagunçou todo o meu Paranauê. Então tá, então você construiu a credibilidade com os seus próprios clientes. Bastou um veio, deu certo. Não, e esse primeiro foi... Eu falei, não, Deus é... Eu falei, acho que é Deus, assim, querendo esfregar na minha cara, né? Acorda. Porque quando você tá começando, pra você não tem segunda, terça, sábado, domingo, feriado. Você quer trabalhar. Você quer fazer o negócio acontecer. E eu compartilho, né, WhatsApp de vendas com outros compradores, com outras pessoas. E era um sábado, 9 horas da noite. Eu já tava tranquila em casa, tava fora do atendimento comercial, tudo. Só que foi a minha primeira semana. Ia fazer 3 dias que o site estava no ar. Aí me entra um empresário de Santa Catarina desesperado. Ligou umas 3 vezes no WhatsApp. Eu não atendo ligação, gente. Não atendo. Pode brigar, eu não atendo WhatsApp. É mensagem. A gente tem que ter uma organização. Um processo, né? Tem que ter um processo. E aí ele falou, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu falei, meu Deus, que doido, o que tá acontecendo? Será que ele tá preso em algum lugar? Né? O que acontece? Tudo bem. Aí comecei, olha só, isso já era 9 horas da noite de um sábado. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele falou assim, Malu, me apresentei, tudo, né? Como posso te ajudar? Ele, ai, graças a Deus, você consegue me atender por telefone? Eu preciso de ajuda. Eu sou empresário aqui em Florianópolis, Santa Catarina. É aniversário do meu filho, eu tô com passagem comprada, eu tô com os hotéis pagos, eu tô com todos os parques comprados, tô com carro alugado, tudo, pra mim tava tudo ok. Quando eu fui pegar o meu passaporte 20 minutos atrás, o meu visto tá vencido. Ai, mentira. Só do meu filho e da minha esposa que tá tudo ok. Pelo amor de Deus, fala que você vai me ajudar. Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, não vou falar o nome dele, tá? Porque não tem essa
ficar divulgando. Eu falei, mas hoje é sábado, o consulado tá fechado esse horário e amanhã é domingo, o consulado não tem o que eu fazer, não tem como eu fazer. Por mais que eu passasse a madrugada iniciando um processo, a gente tem que pagar só 10,160, tem que esperar compensar o pagamento, né? Eu tentei explicar na maior calma, não quero saber, quanto que é? Quanto que é? Eu pago, me fala qual o seu preço. Eu falei, não, calma, não é assim. Não é questão de preço, né? Não é questão de preço. Eu falei assim, é questão de tempo, de processos administrativos. Ele, pelo amor de Deus, fala que você vai Quando que era a passagem do cara? Oi? Quando? Isso foi no sábado, a viagem dele era pra próxima sexta. Nossa. Então, assim, aí eu falei, eu não sabia que ele estava no Rio Grande do Sul, né? Eu falei assim, onde ele está atualmente? Eu falei assim, eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu vou até você, amanhã eu vou até você. Tadinho. Eu falei, amanhã é domingo. E aí eu tentando conversar. Bom, enfim, consegui tranquilizá-lo. Eu falei assim, eu não te prometo, não posso te prometer, mas eu tô disposta a te ajudar, tá? Até onde vai dar certo, eu não sei, porque já sai da minha alçada. Né? A gente tem que pagar a taxa, eu fazer todo o seu processo de renovação, ver a disponibilidade da agenda, qualquer coisa, a sua esposa vai com seu filho na frente e você vai depois. Ele, não, ela vai pedir o divórcio, não posso, ela nem sabe o que tá acontecendo. Engraçado, né? E aí? Aí eu falei, meu Deus, Jesus, logo o primeiro. Viu, Dani? Gente, mal sabe. Dá um liga o tamanho dos pepinos. Eu falei, Senhor, ele nem sabe da empresa, ele não sabe, não me conhece. Tá vendo? Eu falei, Senhor, como que o Senhor coloca isso no meu colo? Um B.O. desse. Bom, o que eu fiz? Mandei uma lista de documentos que eu precisava pra ele. Pedi pra ele preencher o formulário, ele queria que eu preenchesse pra ele. Eu falei, não, senhor, você vai sentar e você vai preencher. Senão a gente vai ficar horas e horas aqui no WhatsApp. Eu falei, e preenche com calma, porque não pode ter erro. E aí eu fui ver o formulário dele, depois que ele preencheu, ele já tinha mudado bastante o perfil, né? Era um perfil maravilhoso, então assim, não ia ter problema em relação a isso. Já era uma coisa a menos pra eu me preocupar, né? E aí quando foi na segunda-feira, 8 horas da manhã, ele me liga. Malu, você viu o formulário que eu preenchi? Eu falei, vi, tá tudo ok? Eu falei, tá tudo ok. Ele falou assim, pronto, acabei de chegar, tô em São Paulo. Eu falei, como? Ele, não, já tô em São Paulo. Quando a gente quer, a gente faz acontecer. Por que não viu esse visto antes, né, gente? Quando a gente quer, a gente faz acontecer. Eu vou dar, na época, né, eu dei assim um desconto, porque realmente ele cuida de vários negócios. E era algo que, assim... Ele virou seu cliente até hoje, né? Ficando de escanteio. Não, ele me manda mensagens. Ó, vou indicar amigo meu. Tá? Você atende ele igual você me atendeu? Você atende ele igual você me atendeu? Bom, resumindo, pedi pra ele pagar 10,160, o homem tava tão perdido, ele tava tão... Nem parecia... Um empresário. Eu falei, gente, será que é um empresário de verdade? Eu fui consultar, porque ele tava muito perdido, mas é o nervosismo, era o nervoso, desestabilizou ele. Tadinho. Aniversário do meu filho, minha esposa vai me matar, né? E eles já tinham ido lá diversas vezes. Não, é óbvio, né? Tipo, você não viu... Nossa, eu fiquei imaginando a cara dele, olhando pra cara da esposa dele, e ela achando que tava tudo perfeito, tudo bonitinho, tudo, né? Que ela também era empresária, então eu imagino que cada um cuida não sei, né? Cada um acha que o seu tá organizadinho, né? Bom, resumindo, eu dei, né, o pagamento para ele realizar ali no cartão. Ele tava tão nervoso que ele não tava conseguindo fazer o pagamento pelo cartão. Ele, Malu, paga no seu, eu te pago o Pix, eu faço o Pix. Ele fez o Pix para mim, gente. Eu paguei no meu cartão. Isso não acontece em empresa. Você paga alguma coisa no seu cartão dos seus clientes? Eu fiz isso, gente. Por quê? Porque eu tava começando. Eu queria fazer acontecer o negócio. Claro, facilitar, né? Facilitar. A gente consegue facilitar para os nossos clientes, gente. A gente consegue fazer isso, basta querer. É isso aí. Né? Eu acho que essa é a diferença. Você realmente querer ver o negócio acontecer. É isso aí. E aí eu fui lá, eu falei, paguei. Eu falei, pago sim. Eu fui lá, paguei, já libera na hora, porque é cartão. Eu falei, agora, muita calma. E isso assim, ele me ligando a cada 5 minutos, tá dando certo.
Eu falei, esse homem vai ter um infarto. De ansiedade, de Ele não vai porque infartou, né? Mas aí eu tive Conseguiu o visto, mas não vai deixei ele e liguei. Eu falei, eu preciso que o senhor se acalme. Senão, a gente não vai conseguir fazer isso até o final do dia. Você não vai estar bem, nem pra nada. Aí veio o desafio. Consegui agenda pro dia seguinte. Nossa senhora, conseguiu? Consegui. Eu cancelei um que não tinha pressa e coloquei ele no lugar. Eu fiz isso. Eu falei com uma pessoa se ele realmente tinha necessidade daquela data. Ele falou assim, Malu, eu nem quero, na verdade, porque tá tão corrido, eu ia até te ligar. Meu Deus do céu. Na verdade, não era o meu cliente. Como a gente tem muitas, assim, parceiros, contatos, né? Parceiros, não era nem o meu cliente, mas eram pessoas que a gente já tava ali conversando, tudo. Então, consegui fazer essa troca. Deu certo essa troca e marquei pro outro dia, na terça-feira, às 7 horas da manhã. E aí? Aí ele foi, fez o caso. Ai, eu tô ansiosa. Colheu a biometria, Meu Deus. colheram o passaporte dele, tava tudo ok. Falaram pra ele que era só aquilo lá mesmo. O passaporte fica retido para processo administrativo, porque quando renova, E aí além de não ter visto, agora não tem mais o passaporte. Ai, você não tem noção. Parecia que eu tava com uma criança, assim, eterna do meu lado, ali, desesperada, chorando. Foi muito difícil. Assim, conseguir conduzir e acompanhar a pessoa por causa do nível de ansiedade e a esposa sem saber. Meu Deus do céu. E aí eu tive que conversar com ele. Eu falei, olha, eu sei que é difícil, mas eu não concordo, não acho certo. A sua esposa não sabe. A sua esposa não saber. Por quê? Porque se der alguma coisa de errado. Porque se der alguma coisa errada, né? mas o que pode dar errado? Malu, o que poderia dar errado? Uai, o que pode dar errado, senhor? Não, Malu, mas é porque eu tenho dinheiro, é que não sei o que, eu tenho perfil bom. Eu falo, não, mas não é isso, entendeu? Não é isso. O errado que eu digo assim, são os prazos. Porque se ela precisar ir na frente, é melhor ela ir na frente, perder só o seu voo e depois você encontrar eles atrás. Por mais que você perca 1, 2 dias de viagem, do que todo mundo deixar de ir. Imagine só. Aí eu consegui acalmá-lo, ele falou assim, tá bom, eu vou contar. Só que eu vou contar só à noite, perto dela dormir. Bom, conseguiu contar. Depois de muita conversa com ele, consegui convencer ele a contar. Por quê? O passaporte, ele fica retido. Só que aí veio uma surpresa pra mim no final da tarde. O consulado entendeu que ele precisava fazer uma entrevista porque o perfil dele mudou muito. Meu Deus do céu. Então, ele mais do que triplicou os rendimentos, tudo. Então, o consulado, ele queria entender, né, os valores de quando ele era. Queria entender aquilo. E precisou de uma entrevista. Quando eu ligo pro homem, achando que ele estava no hotel, cadê ele? Já estava em Santa Catarina. Ah, mentira. Eu falei assim, eu não acredito que você já foi, você não me avisou. Ele, por quê? Eu falei, consulado precisou de uma entrevista. Ele, não acredito, Malu. Aí ele começou a chorar no telefone. Ele falou, vou ter que pegar o voo voltando. Nossa, o que eu vou contar pra minha esposa agora? Que não deu tempo nem de eu conversar com ela ainda, só ia conversar com ela à noite. Eu falei, não, calma, que eu ainda vou ter que marcar essa entrevista. O consulado pediu, então a gente agenda agora. Aí fui lá, agendei, só que a entrevista dele eu só consegui pra depois de 2 dias. Resumindo, aí já era quinta-feira. Resumindo, ele foi pra entrevista, deu tudo ok, ele contou pra esposa, a esposa super que entendeu, porque viu o estado que ele tava. Falou assim, é melhor eu deixar o homem calmo, né? Senão nem eu, nem meu filho, ninguém vai ver. Senão vai ter uma morte. Senão vai, E aí eu conheci ela também, pedi o contato dela pra conversar com ela, pra ela ficar ciente de como estava sendo realizado o processo, porque ele não estava com condição de explicar. E aí ia deixar ela mais nervosa, né? Então eu consegui acalmar todo mundo. A entrevista dela, ela veio pra São Paulo com ele, pra entrevista, pra acalmar ele. Eu sempre faço um treinamento antes da entrevista, embora ele não precisasse, foi mais pela questão emocional mesmo, né? Então eu fiz ali um treinamento com ele, ela ficou presente ali por vídeo. Fui lá, fiz a entrevista, deu tudo certo. E aí a gente pediu o passaporte com urgência, com 3 dias. Eu peguei o passaporte dele. Fui até lá e peguei o passaporte dele, porque ele tinha que voltar, né? Então a única coisa que ele precisou fazer foi mudar o voo. Foi, exatamente. Foi mudar o voo. Mas deu certo. Deu certo, mas eu fiquei ansiosa aqui. Mas eu vou te falar, para um primeiro é um baita desafio. Nossa, então eu já vou entrar na pergunta e para as pessoas que estão começando agora, qual é a credibilidade que você pode ensinar para elas? É isso, né? Faça o máximo que você puder. Faça o máximo que você puder. Primeira coisa,
É claro, a experiência é no dia a dia, na repetição. Não tem como, né? É só isso, é só você exercendo diariamente. A gente sempre vai aprendendo, porque sempre vai acontecendo uma coisa diferente. Então, no caminho, a gente vai desenvolvendo muitas coisas. Mas é tipo assim, não coloque empecilho. Não coloque empecilho. Não burocratize muito algo que não é possível. Não, e não fantasia, gente. Não fantasia o escritório perfeito, o computador perfeito, a fala perfeita. Eu tenho inglês, não tenho. Gente, para de fantasiar. Ou eu não tenho alguma coisa ainda e por causa disso eu não vou começar. Começa, faz, diga sim. Vai atrás. Abra as portas. Mas não tá ainda 100%. Não tem problema. Não tem problema. No começo faz do jeito que dá pra ser feito. Não é fazer de qualquer jeito, mas se tá dentro do seu coração, você acredita que é um nicho, que você vai se sentir realizada em fazer, que você, né, se você se identifica, vai atrás de informação, vai... se alimenta o máximo possível que vocês puder. Porque assim, quando eu quero alguma coisa, quando eu fico curiosa, é 24 horas. Meu marido fala, você é incansavelmente insuportável. Mas eu acho muito legal você estar trazendo essa história, porque olha só, você mal tinha o seu negócio direito ainda. E com 3 dias de site, num sábado à noite, você topou um desafio de um cliente que ele nem chegou a te pagar no sábado. Não deu pra ele te pagar, não deu. Assina o contrato aqui pra eu fazer o seu trabalho. Não, foi sem contrato mesmo, né? Foi sem pagamento, mas tirou da frente. E isso faz com que você tenha criado você tenha construído essa credibilidade junto com seus clientes, né? Ele já tinha passado por 8, já tinha enviado mensagem para 8. Tá vendo? Assessorias, ninguém retornou. Não teve nenhuma resposta automática. Ele, Malu, nem resposta automática. Depois, com calma, a gente conversando. Ele falou, Malu, o que você fez pra mim? Ai, Malu, muito legal. Ele falou, o que você fez pra mim? Só que é lógico que ele sabe que ele era o primeiro, né? Não, mas... Mas assim, é a sua disposição. Você tá disponível Isso. a querer fazer a coisa acontecer? Não importa se você é o primeiro ou é o último. Exatamente. O que importa é que você tem competência pra fazer o que você tá fazendo. E eu queria muito fazer a coisa acontecer. Eu me senti na obrigação, eu preciso resolver isso. Nossa, então, eu abracei, né? Mas, já vou entrar nos desafios. Como atrair os seus leads, você tem que mostrar essas histórias. Você tem que fazer o seu marketing digital voltado para esse público que você quer ter. Porque no marketing digital, tudo que você fala, tem ouvidos, alguém vai ouvir. E aí, o que você tá falando, se você tá falando algo que é para um ouvido errado ouvir, é o lead errado que chega. Sim. Então, é literalmente mudança de posicionamento, é se posicionar como alguém... Eu vou dizer caro, tá? Como alguém caro para esse tipo de público. Sim. Já é só para entrar aí, ó. E ser a cara do negócio é este programa já colocar a tua cara aqui para o Brasil te ver, inclusive nos cortes desses Reels que a gente vai fazer para você. Maravilha. Ô, Malu, e aí as suas perguntas agora, ó. Só pra gente fechar já o programa e deixar bem registradinho aqui, porque é o teu momento agora de brilhar como empreendedora naquilo que você sabe fazer, que é só teu, que é aquele momento do seu coração, sabe? Qual diferencial você trouxe para o mercado e como o seu negócio se posiciona hoje? Tá. O meu diferencial, sem dúvida, são todas as etapas que eu considero primordial para saber se eu consigo atender esse cliente. Então, como a gente tinha falado lá atrás, né, não é um serviço de copia e cola. Cada pessoa que entra, eu tenho um olhar diferenciado. Então, eu olho com muito amor, eu olho com muito carinho, porque o sonho dele, o resultado, o sucesso da MC Visto é o quê? É a aprovação. É a sua aprovação. Então, não adianta eu ter dinheiro no bolso se você não foi aprovado. Como eu também falei, os meus clientes, os meus melhores vendedores são os meus clientes. Tá? Então, isso é o que a minha injeção de ânimo todos os dias. Então, é o caminho que eu sei que é o correto. E o nosso passo a passo, não tem como a pessoa falar, poxa, deu errado porque pecou naquilo ou naquilo outro. Porque então, não foi caprichosa, que não foi caprichosa. Então, assim, a entrega ela é muito redonda. Eu acho que isso é crucial e eu não abro mão por mais trabalho que me dê. E no final das contas, o que você quer é que o seu cliente vá viajar com sucesso. Com certeza. Sem dores de cabeça. Sem dores de cabeça. O que mais te orgulha na sua trajetória até agora? O que mais me orgulha? Esse primeiro cliente.
Não, esse daí eu vejo que isso daí foi um presente de Deus na minha vida. Mas o que mais me orgulha mesmo é eu lembrar daquela Malu que olhava no espelho quando era CLT, sem expectativa de nada, vendo os filhos crescer sem ter a mãe ali por perto, sem ter nenhuma qualidade de vida. E olhar para ela, mesmo começando já com as ruguinhas, olhar e falar: você consegue. Que linda. Se esforça que você consegue. Eu tenho muita coisa para muitos trajetos ainda para seguir, mas ver que hoje eu estou no caminho, né? Isso me deixa muito orgulhosa. Que eu não caí ali, não usei as minhas dificuldades para criar ali, como que eu posso ficar justificar coisas que talvez não dariam certo. Eu não fiquei usando, né, as minhas dificuldades para isso. Não deu desculpas. Não dei desculpas. Malu, você começou com quantos anos esse projeto? Faz 5 anos. Então você tá com 45? Vou fazer agora em abril, 45. Poxa, olha só, né? Que baita aprendizado aqui pra galera. Não importa a idade. Não. Começou com 40 anos, não começou com 20, com 18. E hoje, né, principalmente por conta do marketing mesmo digital, eu sou uma pessoa tímida, tá? Tô aqui conversando com você, atendo meus clientes assim, com seriedade. Eu sou muito tímida pra ficar aparecendo, gravando. E hoje a minha maior dificuldade é essa. Ah, por isso que você acha, você fez aqui, ser a cara do negócio. Porque na sua concepção você acha que precisa ser extrovertida, já que o marketing digital é isso hoje, né? Faz dancinha que dá certo. Gente, não é não isso, consigo, né? Eu não gosto dessas coisas. E o marketing digital não é isso também. Eu, assim, não critico nada quem faz. Cada um faz aquilo que acredita, que Mas gosta. que a tua personalidade traduz, né? Exatamente. Então, assim, sou muito tímida ainda pra isso. O meu maior desafio é esse, é aparecer. Aí você vê com 44 anos, eu falei, meu Deus, que uma mulher de 44 anos vai, né? Como que vai se posicionar? Tem muita coisa que dá pra ser feita. A única coisa que você precisa pensar é assim: você precisa educar os seus clientes. E educar não é sobre eles são pessoas desrespeitosas ou mal educados. Sim. É ensinar. Ensinar. Do seu jeito, né, na sua introspecção, mas é ensinar aquilo que você sabe. Quanto mais você ensina, faz esses cortes e joga nas mídias e impulsiona isso até com tráfego pago, mais as pessoas começam a te conhecer. E aí as pessoas chegam. Por quê? Porque você está ensinando aquilo que você sabe. Sim. Só isso. Então é o caminho certo. Mensagem agora para o seu público. Bom, pessoal, obrigada por acompanhar até agora, né? Esse podcast. Obrigada aí pelo tempo dedicado de vocês. A mensagem que eu tenho para dar é que se você pretende viajar, não crie dificuldades. Tudo é possível, né? Mas se planeje, se organize, vão atrás de informação, porque quando você coloca isso na sua cabeça, coloca isso como uma prioridade, o percentual disso dar certo é 90%. Então, os outros 10% acaba se tornando muito mais fácil. Muito legal. E afinal de contas, viajar é um sonho, né? É realizar um sonho. É realizar um sonho. Muito obrigada. Queria muito saber da tua história, viu? Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Não, foi muito legal. Fico muito feliz. Ai, que coisa boa. Gente, chegamos ao fim deste super programa Empreendedorismo na Prática. Eu acho muito bacana, assim. Às vezes eu encerro o programa, né? E às vezes eu encerro o programa mais, coração quentinho. E eu acho que hoje esse programa trouxe muito isso pra mim, né? E talvez também pra você. Saber a vida de uma pessoa tão iluminada, com tanta garra, assim, faz com que a gente tenha coragem também, né? De trazer essa garra pra nossa vida, né? Obrigada, viu, Malu? Eu que agradeço. Pessoal, manda esse programa pra aquela pessoa que você sabe que vai ser tocada em ouvir essa história. Eu tenho certeza que quando a gente faz isso, a gente não beneficia só a gente. A gente beneficia principalmente a pessoa que vai receber o conteúdo. Nunca se esqueça, não guarda a informação só pra você. Quer deixar alguma mensagem aqui pro pessoal da Fábrica de CEOs? Pros nossos empreendedores, pras pessoas que têm vontade de empreender? Ai, pessoal, sei lá, podia falar tantas coisas, né? Mas não desistam. Não desistam.
seja aquela pessoa insistente, acredite nos seus sonhos. Se não der para ir por cima, vai por baixo. Se não der para ir por baixo, vai pela esquerda. Se não, vai pela direita. Algum caminho eu sei que vai se abrir. Mas não desistam. Que linda. Só vai, né, gente? Só vai. Esse programa, ele realmente é feito com muito carinho para mostrar para vocês a realidade do empreendedorismo nacional. Nós somos um país muito batalhador, muito guerreiro. A gente tem muitos empreendedores no nosso país e você percebe que essas pessoas não são vistas, não são ouvidas. E por isso que a gente faz questão que você compartilhe esse material para aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Malu, obrigada pela história. Foi maravilhoso, viu? Trazer esse projeto pro programa. Estamos aqui disponível para ajudar. Ai, coisa boa. E faz visto aqui com a Malu, viu? Se precisar de passaporte, pode mandar mensagem aqui mesmo que a gente manda pra Malu, tá bom? A próxima semana, 6 horas da manhã, eu apareço aqui novamente pra gente falar de empreendedorismo na prática junto com você. Um beijo, até semana que vem. Tchau! Olá! Eu cheguei pra te mostrar o Colabora. Vem cá! O primeiro ambiente instagramável de Santo André. Nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis, a outra sala instagramável também é linda. Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões. Nosso coworking. E a nossa produtora, contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!